E aí, pessoal, bom dia para vocês, tá? Bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de medidas elétricas, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando com isso, tá? Vou colocar mais uma vez aí no chat a, a senha, tá? Estamos com 28 colegas, tá bom? Vocês estão vendo aí, né? Então vamos trabalhando, né? A aula síncrona de hoje, de Física 3. Aqui um pensamento, né, de Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope foi um filósofo grego, né? Ele era, fala-se, né, ele era muito amigo, né, de cachorro, né? Ele vivia na rua, morava dentro de um barril e era um cara que desprezava os luxos, as riquezas, né? E é um cara que ele sempre tinha aquela coisa, né, de questionar as autoridades, né? Dizem que Alexandre o Grande, uma vez, né, foi conversar com ele e ele falou: sai da minha frente, você está tampando o sol que está chegando perto de mim. Então ele é um cara que tinha esse desprezo, né, em relação às autoridades, aos luxos da vida, à riqueza, e condenava, inclusive. E aí ele tem uma frase que é muito interessante, que é a seguinte: qual o melhor momento para jantar? Se alguém é rico, quando quiser. Se é pobre, quando puder. Né? E aí a gente fala uma frase dessa, né, desse filósofo grego, Diógenes de Sinope, no momento, né, cara, em que a gente está passando por grande dificuldade, o povo brasileiro, mais da metade do povo brasileiro em situação de insegurança alimentar. Isso quer dizer o quê? A pessoa não sabe o que vai comer amanhã, o que vai comer no jantar, né? Eu estava vendo uma reportagem hoje que tem açougue classificando ossos de primeira e de segunda. Vocês acreditam nisso, pessoal? Tem açougue que está vendendo osso e classifica o osso. Esse osso aqui é de primeira e esse osso aqui é de segunda. Então você vê onde nós chegamos, né, nessa situação. O meu filho me perguntou um dia desse: ô pai, por que a carne está tão alta, pai? Né? Aí eu virei para ele e falei assim: meu filho, hoje, nesse exato momento, existe um grande carregamento de carne que iria para a China parado nos portos do Brasil. Então a carne está sobrando, mas o preço da carne não cai. E isso é um reflexo desse sistema que a gente vive, em que a carne, ao invés de ser a proteína para alimentar o povo, ela é uma mercadoria. E sendo mercadoria, né, ela atende às leis do mercado. Então as pessoas querem lucrar com isso. E, na verdade, a proteína ela é fundamental para quê? Para o nosso desenvolvimento. Né? E aí já tem estudos que apontam que essa questão da fome que nós estamos vivendo hoje, ela vai ter consequências no próprio desenvolvimento de crianças. Né? Porque nós temos que alimentar de proteína para quê? Para o nosso desenvolvimento do cérebro, da nossa saúde, do nosso corpo. Né? Então já fazem já um prognóstico de que esse período que nós estamos vivendo, em que osso tem sido vendido e classificado osso de primeira e osso de segunda, vai ter sérias consequências sobre o futuro, né, das nossas crianças. Né? A gente já está mais ou menos, vocês já estão adultos, né? E vocês né, já têm aí um desenvolvimento físico, né? E esse desenvolvimento físico é que vai determinar o desenvolvimento intelectual de vocês. Mas é uma situação muito complicada. Então fica aqui esse pensamento do momento, essa reflexão que a gente faz antes da aula, né? Do grande Diógenes de Sinope. Qual o melhor momento para jantar? Se alguém é rico, quando quiser. Se é pobre, quando puder. Muito bem. Ó, registrando a presença, né? Mais uma vez, eu vou voltar lá no chat, tá? E vou colocar aqui, ó, né? O nosso prezado Pedro William PW, tá querendo, aí, ó, já chegou aí, estamos com 25 aí, tá vendo? É interessante, né? Tinha 28, agora tem 25. O que será que aconteceu, né? Talvez essas pessoas tenham sido abduzidas, né, pelos portais da internet. Mas muito bem, tá valendo, né? Vida que segue. Espero que os 25 aí estejam atentos à nossa aula e que a gente possa ter uma boa aula, tá bom? Vamos lá. Ó, pessoal, nessa aula de hoje, essa parte de medidas elétricas, o que a gente estuda? A gente estuda a questão de amperímetro, né, e de voltímetro, né? São dois instrumentos de medida. O pessoal da eletrotécnica aí, né, eu acredito que durante o período, né, que a gente teve a aula presencial, deve ter tido contato com o multímetro. Né? O multímetro, na realidade, o que ele é? Ele é um aparelho que mede múltiplas grandezas elétricas, então ele mede DDP, mede corrente, mede resistência. Né? Alguns multímetros eles são equipados, inclusive, para medir temperatura.
Então, ele é um instrumento de medida para quê? Para medir as grandezas elétricas, tá? E aí a gente tem o quê? Né? Esses dois principais instrumentos de medida que são objeto do nosso estudo aqui, né? Esse tópico nosso de medidas elétricas, que é o amperímetro, como o nome diz, ó, o amperímetro, ele mede o quê? Ele mede amperímetro, e o voltímetro. O voltímetro que vai medir o quê? Vai medir volt, tensão. Então, ó, o amperímetro mede a corrente I e o voltímetro mede a diferença de potencial U. Tá bom? Bom, esses instrumentos de medidas, eles têm que apresentar algumas características para serem ligados em um circuito, tá? Então, o amperímetro, ele é chamado de amperímetro ideal se, então, ó, um amperímetro, ele é ideal, né? A gente chama ele de amperímetro ideal, tá? Se a resistência dele é igual a zero. Então, a resistência de um amperímetro ela tem que ser igual a zero. Isso aqui é o ideal. Ideal não existe, né, gente? Assim como não tem como você desenvolver um aparelho de medida com resistência nula, tá? Então, ideal, quando fala ideal, é aquela coisa, né? É máquina térmica ideal, que vocês estudaram lá em Física 2. Não existe, né? Amperímetro ideal, não existe. Mas o ideal seria um amperímetro com resistência nula, tá? Mas um amperímetro, então, ele tem que ter uma resistência muito pequena. Para quê? Para ele ser ligado no circuito sempre em série. Então, ele é ligado, ó, ligado em série no circuito, tá? E aí, como ele tem uma resistência muito pequena, o que, que vai acontecer? Ele não vai interferir na corrente. Ou seja, né, eu não considero a resistência do amperímetro, tá, que é pequeniníssima, na soma para determinação da resistência equivalente do circuito. O voltímetro, pessoal, para ser ideal... Opa! Deixa eu ver se eu voltei aqui. Opa, aí, beleza. Deixa eu voltar aqui, perdão. O voltímetro, para ser ideal, o que acontece com o voltímetro? O voltímetro ideal, ele tem que ter o quê? O ideal, o voltímetro ideal, ele deve ter o quê? Uma resistência infinita. E a gente sabe, né? Ó, para ele ser, aqui é a resistência do voltímetro. Deve ser infinita. Deve ser igual a infinito. Por que essa resistência infinita? Né? Aqui é a resistência do amperímetro. Para quê? Para quando ele for ligado em paralelo, o que vai acontecer? Ele é ligado em paralelo, tá? Ligado no circuito em paralelo. E quando ele é ligado em paralelo, o que vai acontecer? A corrente, quando vai ver essa resistência dele muito grande, né? Porque o infinito também é uma coisa que a gente não atinge, a corrente nem vai ultrapassar, vai passar por ele. Então, o que acontece? Eu ligo o voltímetro com resistência muito grande em paralelo ao elemento do circuito que eu quero medir a diferença de potencial. Tá bom? Então, a gente vai estudar esses dois instrumentos de medida. Então, nós vamos trabalhar com aquilo que nós já vimos de primeira lei de Ohm, aquilo que nós já vimos, né, de resistência, associação de resistores. Agora, nós vamos fazer essa análise do ponto de vista da medida elétrica, tá bom? Então, nós vamos estudar amperímetro, tá? O amperímetro ele deve ter uma resistência muito pequena. O amperímetro ideal, a resistência dele é nula, e ele sempre deve ser ligado em série, com o elemento ao qual se quer medir a corrente. Amperímetro mede ampere, corrente elétrica. O voltímetro, ele mede volts, ele mede diferença de potencial, ele mede tensão. E um voltímetro ideal é aquele que tem a resistência muito grande, tá? É uma resistência infinita. Esse seria o ideal. E ele deve ser ligado em paralelo, tá? E aí eu ligo ele em paralelo ao elemento do circuito para o qual eu quero ler o valor da tensão, tá bom? Então, olha só, o primeiro exercício da nossa lista é esse aqui, ó. Considere o texto e a figura para analisar as afirmativas apresentadas na sequência. Então, eu tenho que ter aqui, ó, né? Eu vou mostrar para vocês o circuito, mas eu tenho, né, um resistor de 4 ohms, então a figura
A seguir mostra o resistor de 4 ohms e uma lâmpada cuja resistência elétrica é de 8 ohms, que estão ligados a uma fonte que tem uma tensão de 24 volts. Nesse circuito, são conectados dispositivos de medida de corrente elétrica, que são 2 amperímetros, A1 e A2, e de diferença de potencial, que é o voltímetro V. Tá? Assume-se que os amperímetros e o voltímetros podem ser considerados ideais. Então, o amperímetro e o voltímetro são considerados ideais. Tá? Então, a resistência do amperímetro é nula e a resistência do voltímetro é infinita. Ou seja, que seu efeito no circuito pode ser desprezado na forma como estão ligados. Então, aqui eu tenho, olha lá, eu tenho a minha fonte de tensão, né, a DDP aqui, igual a 24 volts. Aqui eu tenho ligado em série com esse resistor aqui, um amperímetro A1, né, resistência baixíssima para não interferir na resistência equivalente do circuito. E aqui o que eu tenho? Aqui eu vou ter a lâmpada de 8 ohms, eu tenho um outro amperímetro A2 depois da lâmpada, veja bem, ligado em série, e tem aqui quem? Eu tenho aqui um voltímetro, né, ligado em paralelo, né, para medir a DDP desse ponto até esse ponto aqui, tá bom? Então esse é o circuito elétrico, tá? Aí ele fala aqui o seguinte, olha só, a partir da análise do circuito, afirma-se que a primeira afirmativa, as leituras dos amperímetros A1 e A2 são, respectivamente, 2 ampere e 2 ampere. Ou seja, tanto o amperímetro A1 como o amperímetro A2 leem uma corrente igual a 2 ampere. Tá? Afirmando. A segunda, a leitura do voltímetro é de 24 volts. Ou seja, aquele voltímetro vai medir uma tensão de 24 volts. E a terceira, as potências dissipadas no resistor e na lâmpada são, respectivamente, 16 watts e 32 watts. Aí ele pergunta, está correta ou estão corretas as seguintes afirmativas, tá bom? Então é um problema em que a gente vai analisar essas 3 afirmativas e vamos ver qual está correta, qual está incorreta, tá bom? Beleza, vamos lá então, vamos lá analisar, os dados do problema, né? Eu tenho uma tensão de 24 volts, eu tenho um resistor R, que é o valor daquele primeiro resistor, igual a 4 ohms, e tem a resistência da lâmpada igual a 8 ohms, tá bom? Quando a gente pega esse circuito, o que a gente pode ver, né? A gente pode concluir que os amperímetros e voltímetros são ideais, então o resistor de 4 ohms e a lâmpada com resistência de 8 ohms estão associados em série. Estão em série, tá? Então, se a lâmpada e o resistor estão associados em série, quando a gente tem uma resistência em série, o que vai acontecer? Olha lá, a resistência equivalente é igual à soma, né? Então, eu vou somar a resistência do resistor, 4 ohms, com a resistência da lâmpada, 8 ohms, de forma que a resistência equivalente dessa associação em série do resistor e da lâmpada é igual a 12 ohms. Tá? Essa é a resistência equivalente em série, 12 ohms. Beleza. Então, da primeira lei de Newton, né? Vocês lembram lá, U vai ser igual a quanto? A diferença de potencial de 24 volts. Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a resistência equivalente, RS, vezes a corrente. Eu quero achar a corrente. Então, a corrente, tá, que atravessa esse circuito, a corrente total do circuito vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência equivalente, 24 volts, dividido por 12 ohms, que vai dar 2 amperes. Isso vai dar 2 amperes. Tá vendo? Beleza, 2 amperes, achei. Opa, beleza. Então, olha só, qual que é a trajetória que essa corrente ela vai descrever quando atravessa esse circuito? Vamos lá? Então eu tenho aqui a diferença de potencial, a corrente de 2 amperes, é a que vai passar por A1. Opa, beleza. Então a leitura desse amperímetro A1 vai ser 2 amperes. Aí ela chega aqui, passa pelo resistor de 4 ohms. Na hora que ela chega, olha só, para vocês entenderem o raciocínio da corrente, ela vai chegar nesse ponto. Aí, bicho, aqui ela vai encontrar o quê? A resistência do voltímetro, que é infinita. A corrente é boba? A corrente não é boba. Ela vai falar, eu vou atravessar essa resistência infinita? Nada. Então ela vai passar toda por onde? Aqui por cima.
Então, essa corrente de 2 amperes vai passar pela lâmpada de 8 ohms e também por esse amperímetro A2. Então, eu posso dizer o quê? Que tanto o amperímetro A1 quanto o amperímetro A2, eles leem, a leitura que eles vão identificar é de 2 amperes, que é o valor da corrente que passa entre eles. Estão vendo? Certo? Então, a afirmativa 1, ela é o quê? Correta. Ela é correta. Certo? Entenderam aqui, gente, a questão da resistência infinita do voltímetro? Por quê? Se esse cara tivesse uma resistência que fosse pequena, a corrente ia falar, opa, eu vou me dividir, pô. Aí, por exemplo, aqui para cima, 0,5 ampere e para baixo, 1,5 ampere. Estão entendendo? Mas como a resistência do voltímetro ela é muito grande, a corrente fala, opa, eu não sou bobo nem nada, eu vou. É aquela coisa que a gente falou lá nas primeiras aulas. Você tem 2 caminhos. Num caminho, cara, é cheio de buraco. Né? Imagina que esse caminho cheio de buraco, lama, atoleiro, seja um caminho em que a resistência elétrica é muito grande. Por outro, meu irmão, eu tenho aquele asfalto que parece um tapete. Por onde você vai atravessar, meu irmão? Para chegar no mesmo lugar? Você vai atravessar pelo asfalto que parece um tapete. Né? Então é o mesmo raciocínio que a corrente elétrica faz. Tá bom? Então a gente pode então dizer o quê? Que tanto o amperímetro A1 como o amperímetro A2 vão ler 2 amperes de corrente. Muito bem. Aí vamos lá. Né? A leitura, então, dos amperímetros A1 e A2 é igual a 2 amperes. Então, a primeira afirmativa ela é correta. Agora, vamos falar do voltímetro. O voltímetro, ele mede o quê? A tensão. E ele está medindo aqui nesse circuito o quê? A tensão aqui, ó, entre esses pontos aqui, que é a tensão aqui nessa lâmpada, de 8 ohms. Então, o voltímetro V faz a leitura da DDP nos terminais da lâmpada, o L, né? Então, a tensão aqui, ó, nos terminais da lâmpada é o L, que vai ser o quê? Vai ser igual a resistência da lâmpada vezes a corrente. Então vai ser 8 vezes 2, que vai dar 16 volts. Então, se a tensão nos terminais da lâmpada é igual a 16 volts, a afirmativa número 2 está errada, porque está afirmando o quê? Que valeria 24 volts. Então a afirmativa 2 ela é incorreta. Muito bem. E aí vamos analisar a potência dissipada. Pelo resistor de 4 ohms, passa uma corrente de 2 amperes. Então a potência dissipada pelo resistor R é igual a R vezes I ao quadrado. Então vai ser 4 vezes 2 ao quadrado, que vai dar quanto? 16 watts. Beleza. Concordou com a afirmativa 3. Vamos ver agora a potência elétrica dissipada pela lâmpada de 8 ohms. Também vai ser dada por potência dissipada pela lâmpada é igual a resistência da lâmpada vezes a corrente ao quadrado. A potência da lâmpada é igual a 8, que é a resistência, vezes 2 ao quadrado da corrente. Isso vai dar 32 watts. Opa, beleza. Concordou? Então, a afirmativa 3 ela é correta. Então, o que a gente tem? A gente pode afirmar que apenas as afirmativas 1 e 3 são corretas. Resposta, letra C. Tá bom? Letra C de caco. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida desse primeiro exercício, meu povo? Tem problema? Então, vamos seguir adiante. Beleza? Vamos fazer o exercício número 2. Qualquer dúvida, por gentileza, abram o microfone, tá? Eu acho que não chegou mais ninguém, mas vamos que vamos. Muito bem, letra C. O segundo exercício, olha lá. Eu tenho aqui esse circuito elétrico, tá vendo? É esquematizado, tá vendo aqui? Então aqui eu tenho aqui, ó. Isso aqui é chamado de força eletromotriz. Mas a força eletromotriz é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que diferença de potencial, tá? Beleza? Aqui a gente vai interpretar como sendo a mesma coisa. A força eletromotriz, o que é? É a força que o gerador faz para colocar as cargas elétricas em movimento. É eletromotriz, tá bom? Então, um termo aqui, tá? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre força eletromotriz no próximo tópico, né? Quando a gente falar de geradores. Mas aqui, interpretar aqui essa letra grega, que é um epsilon, como sendo, né, a tensão U. Então, eu tenho aqui esse cara. E esse cara tem uma chave C1 e a chave C2. E aí ele fala o seguinte, no circuito elétrico esquematizado abaixo, a leitura do amperímetro A não se altera quando as chaves C1 e C2 são simultaneamente fechadas. Então o que acontece? Quando as chaves estão abertas, como estão aqui, esse cabuquinho aqui, que é um amperímetro, ele vai fazer uma leitura da corrente. Quando essas chaves são fechadas,
esse cara continua marcando o mesmo valor de corrente. Ou seja, a leitura do amperímetro não se altera quando se fecha a chave C1 e C2. Tá bom? E aí ele fala o seguinte, olha só. Considerando que a fonte de tensão, tá vendo? Então, ó, DDP, a fonte de DDP, epsilon, o amperímetro e os fios de ligação são ideais, tá? E os resistores ômicos, né? Ou seja, os resistores obedecem à lei de Ohm, o valor de R é igual a quanto? Ó? Então, quero saber quanto é que vale essa resistência R aqui, tá bom? Então, beleza. O amperímetro mede o mesmo valor de corrente, estando as chaves C1 e C2 abertas ou fechadas, tá? Então, quero saber, considerando que a corrente é a mesma, né, lida pelo amperímetro, quero saber quanto é que vale essa resistência R. Beleza? Tranquilo? Certinho? Então, eu tenho aqui 4 alternativas. Então, me deu aqui, ó, a tensão é igual a epsilon, que é 1,5 volts. Os resistores valem 300, 100 e 50 ohms. Quero saber quanto é que vale aquela resistência R ali. Vamos trabalhar? Então, vamos considerar, primeiramente, a situação em que as chaves C1 e C2 estão abertas. Estando abertas as chaves C1 e C2, o que vai acontecer? Esse circuito equivale a esse aqui. Beleza? Equivale a esse. Então, né, as chaves estão abertas, né? Ó, não vai passar corrente aqui, ó, porque está aberto. Então, o resistor R está fora da jogada. Não passa corrente aqui. Então, a corrente vai passar pelo resistor de 50 ohms. Então, pronto. Eu tenho aqui, então, ó, olha lá, a corrente 1, né? Na situação 1, né? Ela vai atravessar, opa, o circuito, né? E eu vou ter, então, os resistores de 300, 100 e 50 ohms em série. Então, a gente vai ter os resistores de 300, 100 e 50 ohms associados em série. Nesse caso, a resistência equivalente, né, para a situação 1 em que as chaves C1 e C2 estão abertas, vai valer quanto? Vai ser R1, né? Então vou somar 300 mais 100 mais 50. Então isso aqui vai me dar quanto? 450 ohms. Eis a resistência equivalente para esse circuito. Nesse caso, o que vai acontecer? O amperímetro ele vai realizar a leitura da corrente I1, e essa corrente vai ser dada por quem? Da primeira lei de Ohm. U é igual a R1 vezes I1. A corrente, tá, para essa situação das chaves estarem abertas, vai ser U sobre R1, vai ser 1,5 dividido por 450, que dá 1 sobre 300 amperes. Então esse é o valor da corrente, tá, que o amperímetro lê, né, que é o mesmo valor que vai ser lido pela corrente, né, pelo amperímetro quando as chaves C1 e C2 estiverem fechadas, tá bom? Então I1 é igual a 1 sobre 300. Beleza, beleza. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, a diferença de potencial entre os pontos B e C, vamos lembrar lá, quem são os pontos B e C, ó. Aqui, ó. A diferença de potencial aqui, ó, entre o ponto B e C vai ser igual a quanto? Vai ser igual a resistência vezes a corrente, tá bom? Então, né, ó, a resistência de potencial é a resistência de 100 ohms vezes a corrente, então vai ser 100 vezes 300. Então eu tenho lá, entre os terminais B e C, a diferença de potencial é 1/3 de volt. Por que é importante calcular? Porque aquele resistor R que nós queremos calcular o valor dele, ele está em paralelo com esse resistor de 100 ohms. Né? Estando em paralelo, a característica da associação em paralelo qual que é? A DDP nos resistores de uma associação em paralelo é a mesma. Beleza, vamos guardar isso aqui, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver a situação em que as chaves C1 e C2 elas estão fechadas. O meu circuito, como é que fica agora? Fechei. Opa, fechei esse cara aqui, ó. E aí, o que vai acontecer então? Então, ó, a corrente vai vir. Quando chegar nesse ponto, eu vou ter uma corrente passando aqui e a corrente passando aqui. Né? Essa corrente que passa pelo 100 tem o mesmo valor que a gente calculou, que é 1 sobre 300 amperes. Só que quando chega nesse ponto aqui C, o que nós vamos ter? A corrente vai olhar para esse resistor de 50 ohms e vai falar, opa, eu sou bobo, eu tô com um fiozinho aqui, ó, limpinho, lisinho, sem resistência nenhuma. Eu não vou passar por esse cara. Então, quando eu fecho a chave C2, eu coloco o resistor de 50 ohms em curto.
né? Então, olha só, com a chave C2 fechada, o resistor de 50 ohms fica em curto-circuito, conceito que nós vimos, né, no tópico passado, e ele vai ser descartado. Sendo descartado o resistor de 50 ohms, o que nós vamos ter? Nós vamos ter isso aqui, ó. Olha lá, eu vou ter o resistor de 100 ohms e o resistor R em paralelo, tá vendo? E vou ter o resistor de 300 ohms. O resistor de 50 ohms está fora, porque ele está em curto-circuito. Ele está fora da jogada, ele é descartado do circuito, né? Nesse cara, vai passar aquela corrente que nós calculamos lá, de 1/300 amperes. Nesse cara vai passar uma corrente I, e eu vou ter a corrente total do circuito, que eu chamo de I2, né? Que é a corrente para a situação 2. Né? Lembra lá, ó, do enunciado do problema. O amperímetro, estando a chave aberta ou fechada, faz a leitura da mesma corrente. E essa corrente vale 1/300 amperes. Muito bem, vamos lá. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e C, olha lá, entre A e C, né, vai ser igual a quanto? Vai ser igual à diferença de potencial entre A e B, mais a diferença de potencial entre A e C. Ou seja, a diferença de potencial total, ó, que é 1,5. Então, eu tenho que 1,5 é igual à diferença de potencial entre A e B, que é quem? É o valor da resistência de 300 ohms vezes a corrente I2, mais 1/3, que é a diferença de potencial entre A e C, que nós já calculamos, que é 1/3 de volts. Bom, 1,5, o que é? 3/2 é igual a 302 mais 1/3. 302 é igual a 3 meios menos 1/3. Vamos fazer essa conta? 302, então, tira o mínimo, 6. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, menos 6 por 3 dá 2, menos 2. Então, vai dar o quê? 302 é igual a 7/6. Então, a corrente I2 ela é igual a 7/1800, o quê? Ampere. Faltou colocar aqui a unidade. Ampere. Essa é a corrente I2. Tá? Então, a corrente, né? Ali, ó, devido a quem? Devido a nessa nova configuração do circuito, quando eu tenho a chave C1 e C2 fechadas. Estão vendo de onde que eu parti para determinar a corrente? Olha que coisa interessante. Eu parti do quê? Da definição de potencial. O potencial total fornecido pela bateria, pela fonte de tensão, é o potencial que nós calculamos lá na primeira configuração, entre os terminais A e C, que é 1/3 de volt, mais o potencial do resistor de 300 ohms, que é 300 vezes 2. Né? Então, aqui tem essa questão. Agora, a corrente total nessa situação 2 é quem? É a corrente I1 mais a corrente I. Essa corrente I é que passa pelo resistor R. Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor R vale quanto? Vai ser I2 menos I1. Então, nós vamos pegar, ó, 7 sobre a corrente I, que passa pelo resistor R, que eu quero definir o valor da resistência dele, né? Então, ó, a corrente I é igual a I2, 7/1800, menos 1/300. Tira o mínimo, né? 7 menos 6. A corrente elétrica que passa pelo resistor R é 1/1800 amperes. Opa, beleza. Eu já sei quanto é que vale a tensão, né? Quanto é que vale a tensão ali que passa pelo resistor R? É o mesmo valor da tensão que passa pelo resistor de 100 ohms, que é 1/3 volts. Então, né, a diferença de potencial ali é o BC, né, que vai ser, na verdade, quem? R vezes I. Tá? Então, eu vou ter que R é igual a UBC sobre I, vai ser 1/3 dividido por 1800, vai dar, repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. A resistência R desse resistor aí, né, que a gente não conhecia, é igual a 600 ohms. 600 ohms, a resposta é a letra D. Resposta do exercício 2 é a letra D. Tranquilo? Beleza? Certo, pessoal? Muito bem. Tranquilo, tá? Alguma dúvida aí, gente, desse exercício número 2? Tá? Então, ali tem essa questão, um exercício bastante interessante, né? Vamos ver agora o terceiro exercício da lista, a letra A. Ele tem duas letras, letra A e letra B. Então, ele fala o seguinte, nos circuitos a seguir, quais são as indicações fornecidas pelos medidores supostos ideais? Então, tem aqui, olha lá, ó, eu tenho aqui, ó, uma diferença de potencial de 100 volts. Nesse circuito, eu tenho um resistor de
20 ohms, o outro resistor de 30 ohms e tem um amperímetro, né? Notem bem, ó, o amperímetro está ligado em série com o circuito, né? Então ele vai medir, na verdade, a corrente entre os pontos M e N, né? Certo? E eu tenho aqui o quê? Eu tenho que o voltímetro está ligado em paralelo. Então, esse voltímetro vai medir a tensão entre o ponto P e Q, né? Ou seja, a tensão nesse resistor de 30 ohms. Beleza? Está associado, obedecendo os preceitos de ligação desses dois caras. Esse cara tem a resistência nula, esse aqui a resistência infinita, para ele ser ideal, tá? Então, vamos analisar. Ó. Eu tenho, então, a diferença de potencial 100 volts, eu tenho um resistor R1 que eu chamei, o de 20 ohms, chamei de R1, o de 30 ohms chamei de R2. Então tá aqui, beleza. Né? A corrente ela vai seguir esse caminho, ó, corrente I, do positivo para o negativo, né? Então esse cara vai estar medindo a corrente total do circuito. R1 e R2 estão associados em série. Nesse caso, o que vai acontecer? A resistência equivalente dessa associação vai ser dada por quanto? Resistência equivalente em série é igual a R1 mais R2. Então, eu vou ter 20 mais 30, a resistência equivalente desse circuito é 50 ohms. Tá? Muito bem. Quanto é que vale, então, a corrente total que atravessa o circuito? A corrente vai ser a diferença de potencial entre o ponto A e B, dividido pela resistência equivalente do resistor R1 igual a 20 ohms e R2 igual a 30 ohms, que estão em série. Então, eu vou ter 100 dividido por 50, corrente igual a 2 amperes. Então, a leitura do amperímetro é 2 amperes. Já achamos uma primeira parte dessa letra A. Muito bem. O que vai acontecer? No resistor de 30 ohms vai passar 2 amperes. Então, o voltímetro ele vai ler a diferença de potencial entre o ponto P e Q. Então, a diferença de potencial entre o ponto P e Q é dada por quem? O PQ é R2 vezes I, o PQ é 30 vezes 2, então a leitura do voltímetro vai ser 60 volts. O voltímetro lê uma tensão entre os pontos P e Q igual a 60 volts. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos ver a letra B agora. Ó, na letra B, a gente tem aqui esses dados, né? Letra B, ó, que vocês lembram lá, né? Ó. Então eu tenho aqui, ó, um resistor R1 igual a 20 ohms, um resistor R2 igual a 4 ohms. Esse amperímetro aqui, ele está medido em quê? Ele está o quê? Ele está, na verdade, aqui em série, mas esse voltímetro, ele também está em série, cara. Olha que coisa interessante, cara. Esse voltímetro está ligado de maneira errada, né? Então, imagina aqui, é como se eu tivesse um resistor aqui infinito. Mas vamos analisar essa situação. Olha lá. Eu tenho, então, aqui, ó, de A até D, eu tenho uma diferença de potencial, vamos ver quanto é que vale. De D até C, uma outra diferença de potencial, e de C a B, uma outra diferença de potencial. E entre A e B, eu tenho, né, uma diferença de potencial, né, de 6 volts. Tá certo? Tranquilo? Então vamos ver, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, tá? Ó, mas a gente já vê o que esse cara está associado em série. Então, olha lá. O amperímetro e o voltímetro estão ligados em série com os resistores R1 e R2. Dessa forma, se a gente considera que os instrumentos de medida são ideais, a resistência do amperímetro é igual a zero e do voltímetro é infinita. Então eu vou ter o quê? Que a resistência equivalente, né, dessa associação do resistor R1 e R2, do amperímetro, que tem uma resistência RA, e do voltímetro, que tem uma resistência RV, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 20 mais 4 mais 0 mais infinito. Ou seja, a resistência equivalente desse circuito é infinita. Sendo infinita a resistência equivalente desse circuito, o que a gente vai ter? A corrente elétrica que vai atravessar o circuito vai ser quanto? Vai ser a diferença de potencial de 6 volts dividido por infinito. Então, 6 volts por infinito vai dar o quê? Uma corrente igual a zero. Se a corrente é igual a zero, o que vai acontecer? A leitura do amperímetro é 0 ampere. É zero. Não passa corrente no amperímetro. Então ele vai medir zero. Beleza. E aí? E o voltímetro, o que ele vai ler? Então, uma vez que a corrente é igual a zero, o que vai acontecer? Aquela diferença de potencial entre as extremidades do resistor R1 vai ser quanto? Vai ser 20 vezes zero, que é zero. A diferença de potencial entre os terminais do resistor R2 vai ser quanto? 4 vezes zero, que é zero.
Então, nós vamos ter o quê? Que a diferença de potencial AB, ela vai ser quanto? Ela vai ser UAD mais UDC mais UCB. Lembrando que a diferença de potencial entre o ponto C e B é justamente o quê? Aquilo que o voltímetro vai ler. Então, nessa situação, o que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, a diferença de potencial entre o ponto A e B é 6 volts, é igual a diferença de potencial lá no resistor R1, 0, mais a diferença de potencial no resistor R2, 0, mais o CB. Então, o que vai acontecer aqui? A leitura do voltímetro é de 6 volts. A leitura do voltímetro é 6 volts. Então aí, cara, né, é um exercício interessante. Tem uma situação inusitada, né? Que é o fato ali de você associar o voltímetro com resistência muito grande em série, mas isso, né, dá para nós essa análise, né? Então, se o voltímetro é associado em série, não passa a corrente no circuito, o amperímetro vai ler 0, mas o voltímetro vai ler justamente quem? Vai ler justamente a tensão da bateria, né? Ali, ó, é como se tivesse aqui, ó, a bateria ali, ó, a bateria aqui, ó, de 6 volts. E aí, ó, só vai ter o quê? Só vai ter aqui, ó, o voltímetro. E o que o voltímetro vai indicar? É justamente quem? A tensão entre os terminais da bateria. Tá bom? Beleza? Tranquilo, meu povo? Tá? Então é isso que eu tinha preparado para vocês para essa aula de hoje, tá bom?